resumindo, João, o balanço saiu, Vasco, deixa eu tirar aqui da tela, botar bonitinho aqui na tela para todo mundo ver. O Vasco está com 1,2 de passivo de dívida, podendo chegar ano que vem a 1,3. Teve um aumento da receita, importante, um aumento da receita. Vou te falar que o aumento da receita casa, João, com a vinda, óbvio, da Betfair, de patrocínios, mas também pelo Vasco ter conseguido chegar à fase da semifinal da Copa do Brasil e no 10º lugar, né? Isso, no 10º lugar do Campeonato Brasileiro, além das vendas de Gabriel Peck e Marlon Gomes, que totalizaram, o Peck foi 10 milhões de dólares, o Marlon 12 milhões de euros. É uma grana, converte aí, que vocês vão ver, dá quase 50 e poucos, 60 milhões de reais. Isso ajudou muito o Vasco, João, a não sofrer tanto quanto parecia sofrer. Mas já computados os 400 milhões da ausência dos aportes da 777, o aporte inicial de 2024, que era esperado de quase 200 milhões de reais, meu amigo. O Vasco saiu do RCE, uma decisão difícil de ser tomada, mas isso é justificado nos balanços, muito por causa dos juros do RCE, que estavam se tornando uma dívida impagável, e foi para dar esse bala de prata. Vamos pedir para o juiz para suspender as dívidas do Vasco, da cobrança, da penhora, de alguém batendo na porta, até setembro, né? E aí, com o plano sendo aprovado pela reunião dos credores, o Vasco vai ter, pelo menos a médio e longo prazo, as dívidas bem programadas. Agora, João, a dívida a curto prazo, as dívidas assumidas agora não entram no RCE, por exemplo. É dívida que está vindo. Por exemplo, um Thiago Mendes, um patrocínio ou um avião que o Vasco fretou, vai fretar para Quito. Isso aí vem agora. O Garré, o Garré. Exato. A dívida, meu amigo, é essa. A dívida atual. Quero saber de você que leu bastante sobre isso. O Conselho Fiscal do Vasco tem 2 pontos importantes que vocês devem ter visto nas redes sociais. O Conselho Fiscal do Vasco já tinha feito uma análise falando, olha, a operação da Vasco SAF, teremos dificuldades, né? Teremos problemas para manter a operação funcionando. Até vou botar na tela aqui o lance coloca isso de uma forma bem cristalina, que a dívida de aumento de 400 bilhões e 400 milhões. 400 milhões, desculpa. Bilhões não. Calma aí. 400 milhões. Não castigue tanto o nosso garoto Vasco não da Gama. Não sufoque o artista. Tá aqui, deixa eu tirar esse xizinho aqui, essa propaganda. Olha aqui o crescimento do endividamento. Se em 2021 a gente estava com 795 milhões de passivo, foi para 800, 5 milhões só. E aí dá um salto em 2023 de 1.002 e agora 1 bilhão e 210 de dívida. E não surpreende, né? Não. Até porque o Vasco, João, na Série B, né? Em 2021 e 2022. Não, e o que não surpreende é porque a gente já falava disso na época, que assim, o planejamento do Vasco ano passado, da SAF, eu imagino que no orçamento se contava com um aporte de 270 milhões de reais, que não chegou, né? Não chegou, porque o clube, enfim, entrou na justiça. Se não tivesse entrado, muito provavelmente não chegaria também. O fato é que isso, muito provavelmente, ia deixar um buraco, né? Como é que você faz um planejamento contando
que vai pingar 270 milhões em setembro, chega em setembro e não pinga nada, não pinga absolutamente nada. Então, já era esperado que esse balanço ia revelar essa dívida. Assim como também já se podia supor que o Vasco ia mostrar o seu ano de maior receita na história, né? É um recorde, apesar de tão depreciadas, é a maior receita que o Vasco fez em sua história, né? O balanço fala isso também, que é uma receita 400 e poucos, não chega nem a 500 milhões, é isso? Isso. Porque a gente está falando também de um crescimento total dos clubes brasileiros nesse momento, muito inflacionada, e aí não estou falando de inflação no sentido negativo, inflacionada por causa das bets, que cresceu no mercado brasileiro e ajudou nos patrocínios dos clubes do futebol, inclusive do Vasco, né? Então, não, isso é um impacto. E aí a gente teve um orçamento, a gente teve 2 boas vendas ali, 12 milhões de euros do Marlinho, mais 10 do PEC, é mais de 100 milhões de reais aí que entrou. Exato. Vendas de venda. Da 777, da época da gestão da 777. A gente teve um avanço até uma fase semifinal de Copa do Brasil e um posicionamento ali em 10º no Brasileiro, que trouxe uma receita de premiação bem maior do que a gente tinha conseguido em 2023, mas ainda assim baixa, né? Ainda mais agora vendo aí as cifras do Copa do Mundo de Clubes. Meu Deus, né? A gente conseguiu, foi uma migalha ali. E assim, cara, o lance é que tem duas questões, né? Primeiro que a BDO, a empresa contratada, não pôde dar um parecer, uma opinião, e se baseou, né? Até foi explicado lá na carta da diretoria, por normas lá de contabilidade, quando o clube, a empresa está numa recuperação judicial, geralmente é o que acontece, né? Como se posiciona a empresa ali. E o outro que eu chamo a atenção é o parecer do Conselho Fiscal, que se repete, né? Já esse tipo de parecer já se repete no Vasco, pelo menos desde 2023, desde que viramos SAF, que é o seguinte, em outras palavras, meus amigos, se não entrar uma grana forte aqui nessa operação, você pode fazer o melhor trabalho do mundo aí, recuperação, cortar daqui, cortar dali, porque não vai ser sustentável no longo prazo. Então, o parecer do Conselho Fiscal é bem claro no sentido de dizer que, cara, precisa entrar uma grana imediata aí, forte, para dar uma porrada aí no caixa e tal, para a situação se desenrolar melhor. Em outras palavras, é quase cara, precisa de um investidor ou então de um super patrocínio, de uma super receita extraordinária, que eu não sei de onde viria, por isso que acaba virando meio que precisa do investidor, né? Porque de onde que você vai tirar tanta grana nesse volume para dar um impacto ali imediato? O Vasco tem dificuldade de expandir as suas receitas, né? Com exceção ali de uma venda, de repente uma venda do Ryan, a venda de um outro moleque que traga uma grana, mas a gente, por exemplo, com o estádio a gente ainda faz muito pouco de receita por conta da limitação de São Januário, programa de sócio não é aquela pujança que poderia ser, que a gente imagina que tem potencial para ser, né? Enfim, premiações. A gente poderia conseguir premiações melhores, né? E avançando. Mas para isso você precisa ter um time ali, né? Que chegue lá nas cabeças e tal. E para fazer esse time você precisa investir bem. Então, assim, são vários desafios, né? Para o Vasco crescer essas suas linhas de receita. E então fica muito, me parece, dependente mesmo, com perdão de meu amigo Gustavo Mel, a necessidade de, cara, alguém, um grupo, alguma entidade, um mágico, um ser divino, colocar ali, cara, miseravelmente 300 milhões na brincadeira ali para dar uma ajudada, né? Eu estou aguardando ainda as análises do José Américo, até onde... Falei com ele hoje.
até onde pude ver, não tinha Não. publicado nada, mas você pode trazer aí algum Não, detalhe. falei com ele rapidinho hoje no Zap, ele falou que estava, óbvio, trabalhando, né? Mas falou que ia dar uma parada para tentar dar uma olhada, então fiquem atentos às redes sociais do Zé Américo. Acho que ele vai falar o que muita gente está dizendo, né? O Vasco teve um aumento de receita, mas, ao mesmo tempo, um custo operacional aí, ó, 370 milhões para 435. Vai aumentando também. Então, assim, o aumento de receita que a gente falou na venda do Marlin, do PEC, e de chegar na Copa do Brasil, bate quase com esse custo operacional. Então, assim, fica elas por elas. Não, e uma dívida de 1,2 bilhão, que é óbvio que você vai pagar e vai tentar fazer com que ela seja amortizada na recuperação judicial. Mas é óbvio, você tem que ter um start. O importante também, João, que o termo técnico que o Conselho utiliza para falar desse ser divino, de um aporte, de um empréstimo, eu sei que é um tema. Ih, Danilo, empréstimo. Ué, se não for virar, se não tiver algum dinheiro de fora, é empréstimo. É o termo chamado um evento de liquidez externa. E faz sentido, né? O Vasco precisa de uma liquidez, precisa bater uma dívida, então uma liquidez externa que vem de fora. Essa liquidez externa pode ser empréstimo, doação, o que vocês quiserem. Mas, assim, eu sinceramente vejo com dificuldades, especialmente em setembro, João, quando acabar a determinação do juiz de ausência de penhora, de cobranças. O Vasco atualmente está numa suspensão via justiça. O Vasco não está se ocultando, não está dando pernada em ninguém, graças a Deus, mas é uma decisão judicial que permite que estejam suspensas as cobranças, os pagamentos do Vasco. Quando voltar, a gente vai ver o tamanho do buraco dessas despesas operacionais que o Vasco está tendo maiores. É isso, gente. Quanto que custa o avião fretado? Uma hora essa conta chega. E interessante também das receitas que aumentaram. Então, o custo operacional aumenta, as receitas também, o lance destaca aqui, olha só, faturamento, João, de 474 milhões, sendo que 299 de receita operacional bruta, mais 174 milhões em transferências de atletas. Bom demais, né? Muito assim, bom. Vender 174 milhões no ano é um bom ano de vendas, né? Não é sempre que a gente consegue. E esse ano tem um agravante, porque o que a gente não vendeu alguém relevante? Eric Marcos só. Relevante. Que eu estou me lembrando de cabeça, o Eric Marcos, né? Uma pratinha aqui, outra ali. A bola da vez era o Ryan, que aí se esperava chegar de repente nisso aí, ou passar de 100 milhões só o Ryan. Exato. Mas a galera não quer vender. E eu acho que não tem que vender também, né? Porque senão o time vai para onde também? Mas olha como é que é complexo, né? Você precisa. A gente precisa vender o Ryan, porque a gente precisa de um dinheiro, mas a gente precisa manter o Ryan, porque a gente precisa ter um time também para competir. E o Ryan tem se tornado essencial. Ele não era, né? Mas com o Diniz, realmente, merecidamente, tem se tornado. Até para depois, no fundo, eu acho que também a visão cara, vamos se apertar, porque no final do ano a gente consegue muito mais no Ryan, acreditando que o Diniz vai potencializar ele cada vez mais, que ele vai crescer e que no final do... E o que eu acho que é a tendência, tá, Danda? Eu acho que isso é uma... Vender o Ryan agora, eu acho que seria realmente perder dinheiro. Mas é aquilo também que o próprio Admar disse na sua coletiva. Tem propostas que são irrecusáveis, né? Se chegar alguém com a multa, por exemplo, não tem muito o que fazer e tal. Mas, assim, esse tipo de receita é extraordinária, né? Claro que a gente tem que... Um papel da base é você sempre tentar suprir o seu time de alguma forma, mas também vender e fazer grana. É assim que é em todo clube. Em todo mundo, né? Mas, tirando assim, Real Madrid, Manchester City, olhe lá, PSG, o restante é isso, vende jogador. Mas eu acho que você pegar essa receita, 290 e poucos é receita operacional bruta.
E essa aí, essa receita não é extraordinária, Extraordinária. Digamos. E isso somado não bateu 500 milhões de reais. É muito pouco, né? Então, assim, mesmo que a gente tenha um outro ano de vendas extraordinárias, a gente precisa, na real, crescer a nossa receita recorrente, né? Que falam. Isso. Crescer as receitas que a gente tem todo ano. Patrocínio, bilheteria, sócio, essas coisas que vão estar sempre ali pingando. E que no Vasco estão somando nem 300 milhões, né? É verdade. Olha só, João, para fazer o cálculo. Os custos operacionais de 435 no ano, né? 2024. E aí, as receitas em 474. Então, tipo assim, aquela coisa meio estica aqui, segura ali, conta, aperta, né? Colar. Sendo que a gente está falando dos ganhos, como fez a diferença. A semifinal da Copa do Brasil e o 10º lugar no Brasil. Eu estou dizendo, a Danilo chegou em 5º lugar, caralho. Não. O 10º lugar no Brasileirão pulou a premiação de 19, quase 20 milhões, para 52 milhões. 30 milhões a mais, gente. Sendo que, se houve um faturamento de 474, só 50 foi nessa brincadeira da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Então não é pouca merda. A gente briga, chega naquela parte final, espero que esteja brigando pelo meio de tabela, água de salsicha, mas uma posição a mais já é uma graninha pintando pra gente ali. A vitória contra o Cuiabá, a vitória contra o Atlético Mineiro em São Januário já e nesse sentido, cara, a nossa campanha vagabunda na Sula foi uma campanha que rendeu menos do que poderia, pô. Sim. A gente, porra, porque a gente, cada jogo pagava quase 1 milhão de reais. De reais, E a gente, enfim, sim, não ganhou do Lanús aqui, não ganhou do Puerto Cabello lá na Venezuela, enfim. Mas agora, até falando aqui, ó, a Nike vai entrar. A Nike vai entrar, cara, e com certeza vai ajudar a gente aí nesse faturamento do ano que vem, né? Mas diga, João. Não, pois é, mas assim, o Vasco precisa desesperadamente, para além dessa questão de conseguir o tal evento de liquidez externa, a gente tem que a nossa receita recorrente tem que ser bem maior do que isso, né? Eu acho que a gente precisa desenvolver muito mais as nossas linhas de receita, mas tem coisas que, cara, por exemplo, bilheteria, match day, sócio, tudo isso fica limitado pela questão de São Januário na atual configuração, né? É um estádio que não está adequado à demanda de hoje, do que a gente precisa de geração de receita e tal. Essa é uma linha. Acho que um programa de sócio nosso tem potencial de ser muito mais atualmente está bem abaixo, né? Muito mais robusto do que patrocínios, né? A gente tem a Betfair, mas, cara, os outros parece tudo um patrocíniozinho ali que, pô, não dá aquele impacto de verdade, né? Precisaria, talvez, de outro patrocínio de peso também. Enfim, assim como o nosso canal Expresso, KTO 1923, o Vasco tem que correr atrás aí de melhorar muito as receitas, né? Sim. Eu ia até comentar a declaração do Conselho, João, está aí destacada na tela, a incerteza sobre a continuidade operacional, isso é o Conselho Fiscal do Vasco no relatório. A gente, como o João falou bem, a BDO, a auditoria, se absteve de fazer o parecer. Isso é um procedimento comum, rotineiro até em empresas que estão em fase de recuperação judicial, sem aprovação do plano de pagamento aos credores, tá? E qual que é a previsão para isso, Dan? Então, João, alguém me perguntou hoje, isso depende muito do trâmite interno do juiz, sabia? A quarta vara empresarial que vai determinar, tipo assim, ó, vamos marcar a reunião dos credores, todo mundo vai acordar ou não. Isso parte muito. Eu não sei se nos próximos meses, acredito que até setembro a gente tem uma noção, porque setembro a juíza vai ter que se manifestar, inclusive, para os credores atuais, para pagar a dívida, né? Porque, pô, e aí, excelência?
vai aprovar ou não vai aprovar esse plano, né? E passa muito pela homologação dos credores na audiência. E aí, João, o Conselho fala isso, a incerteza sobre a continuidade operacional da Vasco-SAF persiste desde o primeiro parecer em abril de 2023. Os números mostram uma piora significativa em comparação a 2023, quando já apontávamos um patrimônio líquido negativo, as dívidas, né, de 612 milhões. O PL permaneceria negativo mesmo com os aportes de 270 e 120 milhões que seriam integralizados em 2024 e 2025, os aportes da 777. Com a inadimplência do acionista majoritário, anterior, não houve os aportes previstos, levando ao Vasco associativo e a Vasco SAF a recuperação judicial, resultando em um PL negativo de 734 milhões. Mesmo com a excelente gestão do plano de RJ, que traz embutido um desafio operacional bastante relevante, as premissas não são suficientes para viabilizar o fluxo de longo prazo, sendo essencial um evento de liquidez externa, eles destacando exatamente o que a gente está falando. Tem que vender para o grego, em outras linhas. Ou virou do dinheiro, né? Assim, grego, e chama atenção diversas paradas nos dois balanços. Uma, o nosso amigo Aroche, Vinícius Aroche, lá no Twitter, postou, e eu vou destacar aqui, porque é uma parada que, porra, mostra como as dívidas do Vasco são complicadas. Aí, João, o Vasco associativo, então antes de virar SAF, deixou de recolher, João, apenas entre um período de 2009 e 2022, coisa de 11 aninhos, 12 aninhos, 13 aninhos, né? 30 milhões de reais em FGTS. 30 milhões de reais. Esse tal crescimento aí que conseguiu na Copa do Brasil, ó, FGTS. E tem juros, correção, multa, porque no momento que você não paga, você tem que, o cara tem que pagar. E aí teve o IPTU, que é menor, tá, gente? Daniel, IPTU, 2 milhões de reais, mas também tem juros, multa, correção. Entre 2000 e 2022, simplesmente o Vasco deixou de pagar o IPTU das suas sedes. 22 daninhos. Gente, então, assim, é muito difícil você operar o caixa desse time, desse clube, com questões que a gente está falando de 2000, né? Então, assim, são valores que a gente fica preocupado porque passaram por várias gestões e não conseguiram ser sanados, né? Por isso a recuperação judicial. Danilo, esses valores vão estar incluídos na recuperação judicial? Estarão, até por serem anteriores a 2023, 2024, quando agora, né, 2025, que o Vasco entrou com a recuperação. Outro ponto importante, João, foi em relação à expectativa do Vasco, né? O Vasco fala num trechinho sobre essa busca de um investidor externo. Vou destacar para você também o Aroche, nosso colega lá, pontuou no Twitter, ele que já separou a página, eu coloco aqui para vocês. No fim de maio deste ano, a Justiça manteve suspensos os poderes da 777 Partners sobre a SAF. Foi aquela decisão do agravo decidida pelo TJ do Rio, o que garante que a associação continue à frente da gestão. Essa decisão liminar, que não pode ser revertida de imediato, nos dá uma importante estabilidade. A definição ainda virá por meio da arbitragem, conforme previsto em contrato, e será julgada pela FGV. Ainda não temos a decisão do árbitro indicado pelo Vasco. Bom destacar isso. E o Vasco fala que, na verdade, quem protela é a 777 por impugnar os árbitros. E aí eu faço um advogado do diabo aqui. Porque, assim, eles pediram a impugnação e o pessoal lá analisou e falou, não, tem razão, porque não é uma impugnação unilateral, né? Não é eles simplesmente quererem impugnar e conseguiram. Tem alguém que avalia isso. Imagino que a FGV
avalia a pertinência do pedido de impugnação. Sim. E se concede é porque, enfim, o Vasco está indicando alguém que, meu irmão, tem alguma relação lá. Claramente é um jogo. Um jogo de xadrez aí para você, não vou dizer ter um favorecimento, mas para você ter um ponto a seu favor. Agora, o Vasco chegou a impugnar um árbitro indicado pela 777 também, né? Também, um árbitro que eu me lembro. Agora, disse o Carregal, até na entrevista que ele deu para o Fanático Vascaíno, o canal do Fábio Azevedo, dizendo que pela derrota no agravo de instrumento, a tendência, estou dizendo a palavra tendência, é de que eles acolham o pedido do Vasco desse quarto árbitro que vai ser indicado. Então, assim, vamos ver, porque o entendimento do Carregal, pelo menos na fala dele lá no Fanático Vascaíno, é de que haveria também um desejo de uma agilidade para a 777 de resolver, ou pelo menos, vamos determinar aí os árbitros da FGV. Vamos ver, vamos acompanhar. Aí, o balanço do Vasco continua. A 777, por sua vez, vem usando de manobras, João, para atrasar esse processo, impugnando repetidamente o árbitro indicado pelo Vasco numa tentativa clara de postergar a resolução da disputa, aquilo que você comentou. E aí vem o trecho. A busca por um novo investidor para Vasco SAF já está em andamento, com todo o cuidado e responsabilidade que o momento exige. O episódio da 777 Partners deixa uma lição que não pode ser ignorada. Profissionalizar o futebol não significa entregar o controle do clube de forma cega a grupos sem histórico sólido, garantias ou transparência. Isso reforça a necessidade de adotar um processo rigoroso de avaliação para investigar a fundo a solidez e a idoneidade de um potencial parceiro antes de assinatura de qualquer acordo. Mais do que atrair capital, é preciso saber com quem se estabelece uma relação de forma segura, estratégica e que respeite o Vasco da Gama, o que o Vasco da Gama representa. Não se trata de rejeitar o capital externo, mas de saber com quem o clube está se relacionando. Enquanto isso, seguimos avançando. E aí o Vasco se depara com um cenário de endividamento quando assumiu a SAF, que teve que fazer os seus pedidos como a recuperação judicial, e a gente abordou isso. Então, assim, existe uma menção no relatório até do Vasco falando, olha, não somos contra o capital externo, mas precisamos verificar como é que se trata isso. E assim, eu acho que ninguém é capaz de discordar dessas últimas linhas que você leu aí. É claro que o Vasco, eu sou do campo que acredita que uma revenda é necessária, que o investidor é necessário para que a gente consiga sair dessa e quem sabe, sonhar com novos horizontes, mas isso tem que ser feita de uma forma mais cuidadosa, mais responsável, e o clube tem que, enfim, se resguardar de potenciais abutres aí no mercado. Agora, isso tem que ser feito de forma cuidadosa, responsável, mas também não pode ser no futuro distante, porque aí, de repente, um jabuti, não dá nem mais tempo mais. Né? Correndo. Tem que ser rápido e certeiro. Olha só o desafio que é fazer. Sim. É difícil mesmo. É difícil. Você tem que acertar e tem que ser o mais breve que você puder fazer, claro, sem desespero, sem atropelos. Eu acho que isso realmente tem que ficar de lição da experiência 777. Mas também não dá para confundir cuidado com inércia. E, assim, o Vasco, pelo menos ali na carta, né, e com a contratação também lá da G5 Partners, que Sim. seria especialista nisso, vai indicando que quer fazer, né? Vamos ver. Por outro lado, eles também deixam ali meio que descrito que antes de um novo parceiro é preciso resolver essa arbitragem e que os americanos estão postergando a arbitragem e tudo mais. Então, enfim, acho que vai muito na linha do que a gente está comentando aqui. Eu já vi outras pessoas também argumentando que no momento em que tiver arbitragem vai facilitar que o parceiro vai fazer o acordo dentro da própria arbitragem e tal. A gente já discutiu isso aqui outras vezes. É uma hipótese, mas eu ainda acho que
que vai ser necessário o Vasco se desvencilhar desses caras primeiro para conseguir encontrar um investidor desses sérios aí que estão sendo buscados. Porque eu acho que quanto mais sério for o investidor, mais sólido, menos chance dele aparecer em São Januário, é isso? Dele aparecer nessa bagunça aí, cara. Acho que a bagunça vai ter que ser arrumada por nós antes do Vasco de fato conseguir avançar nesse mercado de investidores. É a minha impressão. Eu muitas vezes torço para estar enganado. Eu torço para acordar amanhã e o Anselmo Góes, como fez com a 777, dá uma nota lá. Vasco está bem encaminhado, com super parceiro e tal. Mas Caraca, acho difícil que isso vai acontecer, tá?